Fala pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre linha do tempo. Você já percebeu que a gente está agrupando e dividindo o tempo de acordo com as atividades do nosso dia a dia? Temos o período para estudar, período de férias, período para trabalhar, período para dormir, período para acordar, para comer, para brincar. Essa divisão de período ajuda a organizar melhor o nosso dia, as nossas tarefas, os nossos afazeres, né? Então não só o dia, a semana também é organizada, o mês também é organizado, o ano, né? A gente tem esse hábito de querer as coisas de uma forma bem organizada para poder facilitar a nossa vivência, o nosso dia a dia. De forma bem semelhante na história, os historiadores eles costumam dividir o tempo histórico. O que é o tempo histórico? É o tempo que é desde os primeiros seres humanos, né, até os dias atuais, né? Desde o surgimento dos primeiros seres humanos, a organização das primeiras sociedades, até os dias atuais, é chamado de tempo histórico. Então a gente pega todo esse tempo e divide ele também em períodos para poder estudar e entender melhor todo esse longo processo de civilização. Dessa forma, a gente vai usar a linha do tempo, que é uma forma de organizar os assuntos em ordem cronológica. Para fazer uma linha do tempo, a gente precisa selecionar os assuntos e colocá-los em ordem sucessivas, que é o antes e o depois, e também em ordem simultânea, que são os eventos que vai ocorrendo ao mesmo tempo. Quando a gente trabalha com linha do tempo, a gente vai trabalhar com conceitos históricos, que seria a duração, sequência, simultaneidade, permanência e as rupturas. Então, portanto, em história a gente vai utilizar a linha do tempo, vai pegar todo o período, né, como eu já falei para vocês, vai dividir eles, mas tem que ser numa ordem cronológica correta, né? A gente não pode começar de 2020, depois ir para 1500, depois ir para 1800, depois voltar lá no ano 3, não pode, tem que ser numa ordem crescente. Lá, né, desde o começo, no surgimento das primeiras civilizações, 6.000 anos antes de Cristo, depois, nascimento de Cristo, zera tudo e continua até os dias atuais. Portanto, dessa maneira, nossa história, né, ela ficou dividida em 5 grandes períodos. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Cada um desses períodos vai abordar diferentes épocas e diferentes sociedades. Vale lembrar que sempre numa ordem cronológica. Dessa maneira a gente pode estudar e compreender melhor, né, como a sociedade se desenvolveu até chegar nos dias atuais, passando por todo esse processo histórico. Vale lembrar que esses 5 grandes períodos que a gente trabalha na história, ela foi feito por historiadores europeus, portanto tem uma visão eurocêntrica, quer dizer o quê? Uma visão da Europa, né? A Europa no centro. Vai trabalhar, a gente vai ver em história, muito sobre sociedades europeias, né? Então, sociedades um pouco do Oriente, como China, aqui mesmo da América, da África, mas é assim, bem pouco, né? Porque eles valorizavam mais a história da Europa. Vale lembrar que para passar de um período para o outro, os historiadores eles escolheram marcos para definir. A Idade Antiga ela começa 4.000 anos antes de Cristo, e vai até 476 com a queda do Império Romano. Tá? Então vejam bem, são marcos. Então de 4.000 a.C. até 476 eles colocaram todos esses anos dentro do período chamado Idade Antiga. Então aí a gente vai estudar sobre a Mesopotâmia, sobre o Egito, sobre a Grécia, sobre Roma. Né? Então ficou tudo dentro desse período. Vale lembrar também que não é de um dia para o outro que muda esse período. Para quem vivia lá nessa época, eles nem faziam ideia de que eles viviam na Idade Antiga. Tá? Para eles era normal, eles não tinham essa percepção, né, de que a gente está vivendo na Idade Antiga. Não. Mas foi uma forma que os historiadores acharam para poder dividir e compreender melhor. Tá? Então, quando a gente fala linha do tempo, história, é nesse sentido. Você pode fazer uma linha do tempo, sabia? Você pode fazer sua linha do tempo cronologicamente, né, do menor para o maior. Então, um exemplo, eu nasci em 1996, então você coloca lá uma bolinha, 1996, o ano que eu nasci. 5 anos depois foi quando eu ganhei meu primeiro videogame. Então você pode fazer sua linha do tempo, depois de tantos anos, foi quando eu fui para a escola, depois
com uma série de eventos que aconteceu no seu dia a dia, né? Então você pode também classificar por períodos, é uma forma de você organizar melhor a sua vida também. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, um vídeo curto, né, bem resumidinho, conforme o material de vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, com os professores, que estamos aqui para poder ajudar vocês. Até o próximo vídeo, tchau!